paz do Senhor. Você que é professor ou superintendente de escola dominical e quer se capacitar para melhor exercer o ministério de ensino em sua igreja, a hora é agora. Este ano, a CPAD, com apoio da CGADB, retorna com as realizações do maior evento direcionado à educação cristã em todo o nosso país. O CNED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. Baseado em João, capítulo 14, versículo 26. Estamos preparando muitas novidades e ministrações de conteúdos inéditos para você, educador. Aqueça o seu coração e prepare-se. Durante os dias 2 a 5 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, pastores, educadores, especialistas e mestres na área da educação com vasto conhecimento abordarão detalhadamente sobre a escola dominical e os desafios que todos nós enfrentamos nos tempos atuais. A hora é agora. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. As abominações do templo. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, meus irmãos e irmãs em Cristo, professores e professoras da Escola Dominical, superintendentes da EBD, que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso acompanhem cada um de vocês nesse mistério, nesse trabalho, nessa missão. E nós estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para trazer um breve comentário sobre a lição número 3, que tem por título As Abominações do Templo. É um estudo no capítulo 8 do profeta Ezequiel. Esse capítulo contém 18 versículos, mas na lição da escola dominical foram selecionados alguns versículos deste capítulo. Mas no livro A Justiça Divina, que é o livro do trimestre, ali nós comentamos, eu com a Daniela, minha filha, nós comentamos todos os 18 versículos desse capítulo. Por falar na Daniele, ela que preparou todos esses slides, o trabalho dela, ela me ajudou a escrever este livro e ela preparou esses slides que estamos apresentando para ajudar, para servir de bênção para os professores, trazendo informações adicionais, ainda mais num livro que, além de ser difícil de compreender, mas também é difícil encontrar comentários, estudos sobre esse livro. Mas esse trimestre está sendo uma bênção para cada um de vocês. Vocês estão compreendendo o livro do profeta Ezequiel. Isso é muito importante. Então, a lição 3. A lição 3, como já dissemos, é um estudo no capítulo 8, que trata das abominações do templo. São 3 tópicos que queremos tratar nessa lição. A primeira é sobre a visão, a natureza da visão da entrega dos oráculos divinos ao profeta Ezequiel. E depois, o tópico 2 é sobre as abominações, que foram divididas em 2 partes. São 4 abominações chocantes que o profeta vê na sua visão. Então, para adaptação didática, eu organizei na revista dominical as abominações parte 1 e as abominações parte 2, porque na verdade é uma sequência.
uma sequência para não escrever um tópico muito longo. Então, para manter o padrão, que o nosso padrão é de cada tópico 3 subtópicos, às vezes 4, raramente 5, mas o nosso padrão são 3 subtópicos em cada tópico da lição. É o que nós fazemos aqui. Então veja que no capítulo 8, o versículo 1, que a lição já começa no versículo 5. Tá? No texto da leitura bíblica em classe já começa no versículo 5. Mas para facilitar e ajudar na compreensão dessa visão, então o livro nós escrevemos, comentamos todos os 18 versículos a partir do versículo 1, que começa o seguinte: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa, e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor, Deus, caiu sobre mim. Aqui, a introdução, ele menciona a data de quando isso aconteceu. Está aí na tela, do 6º ano. Isso, estamos a 14 meses depois do chamado de Ezequiel, depois daquela visão iniciática, de Ezequiel. Então ele teve outra visão. E aqui o texto continua, dizendo que ele foi levantado, diz aqui no versículo 2, olhei e eis uma figura como de um homem, do que parecia ser sua cintura, e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima como resplendor metal brilhante. Aqui ele usa metal brilhante porque é uma coisa que ele nunca tinha visto antes. Hashimol, em hebraico, só aparece em Ezequiel, e 3 vezes só, Hashimol, que seria pedra brilhante, é uma coisa. A Almeida Corrigida fala cor de âmbar, é uma coisa. Muito bem. Aí eu falei, ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos de meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões, até a entrada do pátio portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então aqui, nessa passagem, mostra, não é que Ezequiel foi levado fisicamente de Babilônia para Jerusalém. 1.500 quilômetros é a distância. Mas isso para Deus não é nada. Jesus, quando ele se ocultou nas nuvens, os anjos vieram e falaram, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, já estava lá em fração de segundo. Então para Deus, essa distância não significa nada, ele está em toda parte. Mas acontece que ele foi levado em espírito, não foi fisicamente, foi em espírito. E assim como João, é uma linguagem similar à linguagem de João quando foi arrebatado em espírito e foi levado até o fim dos tempos. Ele viu até o epílogo da história da humanidade. Então, aqui temos um estilo apocalíptico, com figuras, sonhos, visões e assim por diante, que caracteriza a literatura apocalíptica. Então, ele viu, olha, das abominações do templo. Tá? Então vamos falar sobre isso, essas abominações. Ezequiel foi levado em espírito a Jerusalém. E o que acontece? E aqui diz o versículo que eu acabei de ler, está na tela, para que vocês possam acompanhar, que essa
Essa visão levou Ezequiel até o templo e diz aqui, olha, em visões de Deus, né? Então não foi fisicamente, em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, entrada do portão do pátio de dentro, quer dizer, estava dentro do templo, que dá para o norte, e ali estava colocada a imagem dos ciúmes, né? Então, a lição explica cada uma dessas abominações. Temos uma explicação resumida. No livro, essa explicação é ampliada, mas convém ressaltar aqui o seguinte, que a glória de Deus, o Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale, versículo 4, eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Porque no capítulo 3, nós estudamos sobre Ezequiel como atalaia. Mas a lição vai até o versículo 21. No livro a gente comentou até o último, até o versículo 27. Na lição, a gente comenta até o versículo 21, depois a gente pula para o versículo 27. Mas no livro a gente fez um comentário, apresentou o comentário do versículo 22 ao 26. E ali tem uma visão de Ezequiel que foi levado para um vale. E ali ele viu a glória de Deus naquele vale. E naquele vale ele teve novas experiências com Deus. Deus falou que ele ia ficar confinado em casa, que ele ia ficar mudo, que ele ia ter dificuldade, ia ser amarrado. Ia ser amarrado. Então é uma passagem extremamente difícil. Se você pega esse trecho do versículo 22 ao versículo 26 do capítulo 3, então, e adaptar isso ao longo do livro, é difícil, mas nós temos um comentário ali, uma explicação, e você vai entender o que significa aquela linguagem, o que Deus estava falando com ele, como que isso aconteceu. E não vai dar para a gente comentar isso aqui, mas você tem essa explicação no livro, porque não ficamos simplesmente restrito aos versículos comentados na lição. A gente ampliou, foi um pouco mais além. E aqui nessa visão, é a segunda visão. A primeira no capítulo 1 e a segunda é essa, 14 meses depois, que começa no capítulo 8 e termina no capítulo 11, versículo 23, capítulo 8 até o capítulo 11. E aqui, nessa visão, ele faz menção dessa visão que ele teve no vale. Mas vamos prosseguir. Aqui, no versículo 6. Então, interessante que cada abominação era pior do que a outra, veja. Então ele me disse, filho do homem, veja aquela linguagem que nós vimos logo na primeira lição, a expressão que Deus se dirige ao profeta Ezequiel, chamando de filho do homem. Desde o começo do livro, e isso vai em todo o livro, o uso dessa expressão. Você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que esta. Estava falando aqui da imagem do ciúme, que é uma maneira um nome alternativo da deusa Astarote, ou Astarte, né? Então, e aqui Deus mostra para Ezequiel a abominação, e com isso está mostrando a justificativa para o derramamento da sua ira sobre o povo. Aqui está a figura, a imagem do ciúme. Tá? Esse é o pilar que foi encontrado em Laís, século VIII, século VII
antes de Cristo, que está no Museu Metropolitano de Nova York. Então aqui tem uma amostra do que é a imagem do ciúme, que está um pilar, era essa coisa horrorosa que estava no lugar sagrado, no santuário. Então, a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Aí você tem aí as citações do próprio profeta, capítulo 5, versículo 13, capítulo 16, versículo 38, e depois versículo 42, capítulo 36, versículo 6, capítulo 38, versículo 19, são as passagens bíblicas que você pode examinar, pode ler, para acrescentar a sua lição, seu comentário na escola dominical, mostrando, porque às vezes a pessoa pergunta: o que significa isso, a imagem do ciúme? É porque Deus tem ciúme pelo seu povo. E ele falou isso: eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade do pai e dos filhos até a terceira e a quarta geração. Então isso já está no decálogo, né? Ciúme significa zelo, é esse o sentido. E o culto aos animais, aos répteis, isso era uma coisa horrorosa. Está aí, opa, isso aqui é Tamuz, deixa eu ver aqui, o culto, está aqui não temos imagem sobre o culto dos animais, mas não tem muito, não é difícil você entender o culto dos animais, o culto do bezerro, por exemplo, que era do Egito. O bezerro o touro representava força, representava fertilidade, e era cultuado não somente pelos egípcios, mas muitos povos pagãos na antiguidade adoravam os animais. Se chama zoolatria. Zoolatria era o culto aos animais. Isso era característica do Egito. O faraó tinha uma serpente assim na sua coroa. Eles adoravam os caravelos, os besouros, adoravam o falcão e muitos outros animais. Era uma idolatria rasteira, vamos assim dizer, culto aos répteis, animais que o judeu nem podia nem tocar, animais imundos que o judeu não podia tocar, e no entanto estava a gravura dessas imagens de répteis dentro do templo, no lugar secreto. Então, a idolatria, culto aos répteis dentro da casa de Deus. E aí vem aqui a palavra profética, Deus falando aos filhos de Israel, aqui no versículo 10 do capítulo 8: entrei e olhei, e eis que na parede em todo o redor estavam gravadas figuras, como fosse um alto relevo, né? Figuras de animais que rastejam, e de animais impuros, e de todos os ídolos da casa de Israel. Agora imagina a situação de Ezequiel como um profeta que foi instruído a viver naquela vida de rito, de pureza, de santidade, seguindo os preceitos sacerdotais, e ver uma coisa dessa na casa de Deus. Ezequiel sabia o que isso representava, o que isso significava. E agora temos aqui outra abominação. Então, o culto de Tamuz. Culto de Tamuz. Tamuz era uma divindade de origem suméria, mas era cultuado na Babilônia. Era um deus que ficava 6 meses do verão morto, e na primavera ele ressuscitava. E ali aquelas mulheres que choravam Tamuz, eram aquelas carpideiras. As carpideiras, você sabe, eram aquelas mulheres que choravam em velórios para causar comoção nas pessoas, para que elas chorassem também, junto com a família enlutada. E ali aquelas carpideiras estavam ali chorando Tamuz, porque esse ritual era para trazer Tamuz de volta. Tamuz também era chamado de Adonis, chamado de Íris no Egito. Era essa divindade na Babilônia, e que havia esse ritual para que ele voltasse a viver. Aos 6 meses do verão voltava a morrer de novo. Era essa a tradição
na religião babilônica, e ali estavam aquelas mulheres chorando Tammuz. Agora, deixa eu deixar claro uma coisa, isso é importante, você como professor, eu como professora entender, é que as abominações que Ezequiel viu nessa visão não era uma coisa simultânea que ele estava acontecendo, ele vendo como fosse um filme. Ali era um acúmulo histórico, ali eram as abominações do povo, as autoridades de Judá, dos sacerdotes, dos príncipes, ao longo dos séculos, era um acúmulo. Ali estava chegando, fechando o círculo. O cálice da ira de Deus estava se transbordando. Então, era isso, não vamos imaginar que estava acontecendo aquilo à medida que Ezequiel estava vendo. Foi uma visão do que vinha acontecendo e estava acontecendo no templo. Então, agora, curiosamente, o mês 4, o mês da primavera, o calendário judaico, o primeiro mês do ano é o mês de Nisan. Originalmente se chamava Abib. Mas antes, no cativeiro, os meses em Israel eram numerados, não tinha nome. Era o mês segundo, mês terceiro, só o primeiro mês que tinha o nome de Abib, ou Aviv em hebraico. Agora, o que acontece é que depois do cativeiro, depois da Babilônia, então os judeus nomearam os meses, deram nome aos meses. Então a Bíblia passou a ser chamado Nisan. E o quarto mês que corresponde ao mês de julho e agosto, ele deram o nome de Tammuz, ele deram o nome desse Deus. Você vê, está vendo aí a imagem que está no museu, traduzindo, mas é Noia, que a gente fala, né, lá em Berlim, e ali tem essa figura de Tammuz, que era a divindade ali na Babilônia, e Ezequiel vendo essa imagem em Jerusalém, no templo de Jerusalém, na casa de Deus. Então, depois viu aqueles 70 anciãos de costa para o templo, olhando para o leste do nascente do sol, o culto do sol, o culto do Egito. Então, o que estava acontecendo ali era o sincretismo próprio de alianças políticas na antiguidade. Tammuz, Babilônia, o sol cultuado no Egito, a cidade de Heliópolis. Lá, na época de José do Egito, se chamava On, onde o sogro de José do Egito era sacerdote. On, chamado de Heliópolis, que quer dizer cidade do sol. Helios, em grego, é sol, e polis é cidade. Hoje, essa cidade fica essa região é onde está o aeroporto do Cairo, no Egito. Onde está hoje o aeroporto do Cairo, no Egito, é a antiga terra de On, ou de Heliópolis. Lá estava o templo do sol. E essa imagem aqui, quem visitou o Egito conhece. A imagem de Akhenaton, o culto solar, está aqui. Era essa imagem, esse culto pagão egípcio que estava sendo realizado ali no templo. Então, ali Ezequiel viu quatro abominações. Foram elas que levaram Deus a punir o seu povo. Então, o que nós temos com isso, aprender com isso, o que o livro de Ezequiel nos ensina? Veja aqui, nossa lição com Ezequiel: Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então é isso que você, professor, você, professora, deve ter em mente e ensinar aos alunos e alunas da escola dominical essa fidelidade a Deus. Isso é inegociável, a ponto na fé cristã que são inegociáveis, e a fidelidade é o principal deles. Portanto, Deus te abençoe
ricamente em nome de Jesus, tenha uma ótima escola dominical e que o Espírito Santo possa guiar cada um de vocês.